Me apresentando para vocês, meu nome é Leandro Soares Santos, eu sou professor da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. E em nome da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, gostaria de agradecer também aos idealizadores desse evento, do segundo simpósio de tecnologia e agroindústria, na pessoa do professor Lucas Landim, que me fez o convite, e ao Instituto Federal Baiano, campus de Guanambi. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre uma técnica que eu tenho me debruçado aí a estudar, tentar compreender nos últimos anos, que é a espectroscopia no infravermelho. Tenho utilizado essa técnica para alimentos, em várias aplicações, mas a principal aplicação que nós temos dado essa técnica hoje é no controle de fraude em alimentos. Você pode se perguntar, a primeira coisa que quando a gente escuta falar em fraude, a primeira coisa que a gente pergunta é: as fraudes, de fato são assunto relevante? Elas de fato ocorrem ou ocorrem em pequena escala? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a fraude acontece em alimentos que a gente nem imagina, a princípio, que eles aconteçam. A princípio aí a gente tem, se a gente for olhar no tempo, fazer um histórico nos últimos anos aí, a gente vai ver que os principais alimentos fraudados, o vinho, o azeite de oliva, as especiarias, são os mesmos alimentos que eram fraudados há 100, 200 anos atrás. A diferença agora é que a maneira de fraudar ficou mais sofisticada. Os fraudadores agora têm acesso às mesmas informações que eu tenho, às mesmas informações que você tem, e eles conseguem elaborar cada vez mais estratégias satisfatórias para eles com relação à fraude. A gente também nesse momento deve se perguntar por que as fraudes acontecem, por que elas são tão difíceis de serem detectadas. Bom, as fraudes acontecem porque o indivíduo que frauda, ele tem um objetivo econômico. Eu vou pegar um produto que tem alto valor agregado, por exemplo, azeite de oliva, e vou adicionar nesse azeite de oliva óleo de soja, que hoje não está tão mais barato assim, está R$7. Mas mesmo assim é metade do preço que o mais barato, metade não, é um quarto do preço de 1 litro de azeite de oliva, do mais barato que a gente encontra no mercado. Então o objetivo de quem está fraudando é meramente econômico. Nesse afã de ganhar mais dinheiro, de ter maior rentabilidade, inevitavelmente ou infelizmente, na verdade, quem frauda não pensa nem um pouco na saúde do consumidor. Ele vai fraudar o leite com compostos que muitas vezes não tem no caso nenhum problema na saúde do consumidor, como água com açúcar, mas muitas vezes ele pode fraudar o alimento com a mistura, por exemplo, de água, formol e ureia, que causam um dano à saúde do consumidor muito grande. Ele pode fraudar uma especiaria, por exemplo, uma pimenta em pó com amido de mandioca, mas ele pode fraudar um cominho com casca de amendoim. Para quem é alérgico a amendoim, a casca de amendoim ela é tão nociva ou mais nociva do que o próprio amendoim. Então o fraudador ele não pensa muito no impacto que isso vai causar na saúde do consumidor. E se ele se sofistica nas estratégias de promover a fraude, nós também precisamos nos sofisticar nas técnicas para detectar essa fraude. E é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje. E vamos usar hoje a espectroscopia no infravermelho como um instrumento para medir essas fraudes. Então, na nossa apresentação, vamos falar um pouquinho sobre fraude, sobre a espectroscopia no infravermelho, e no final dela vamos mostrar alguns trabalhos que nós temos desenvolvidos aqui no laboratório e com parceiros na aplicação dessa ferramenta, que é uma ferramenta poderosa para a detecção de fraude. Bom, vou começar dando uns exemplos aí, Nova fraude no leite é descoberta no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, dessa vez a adulteração era feita com água oxigenada e soda cáustica. No mesmo ano, 2013 lá,
em maio de 2013, também foi observado que os adulteradores estavam usando ureia e formol. Essas fraudes nem sempre acontecem, nem sempre quem promove essa fraude é o produtor. E muitas vezes não é o produtor, às vezes é quem promove o transporte. Às vezes é quem faz esse elo entre o produtor e a indústria. E às vezes é o produtor, outras vezes é a indústria. Então o processo de fraude ele é extremamente complexo. Em 2008, a gente teve 2008, né, a gente teve um caso emblemático aí, que foi na China a adição de melamina, né, que é um componente que a gente usa para a produção de embalagem, como um monômero para produzir embalagens. Ele é considerado cancerígeno, tóxico e é extremamente tóxico. Ele é um componente que tem alto teor de nitrogênio, então colocava água no leite, substituía para mascarar o teor de nitrogênio, adicionava a melamina. Em função disso, mais de 300 mil crianças foram afetadas só na China. Se a China é um grande exportador de leite, imagine que parte desse leite da China está no sul da Ásia. Então, intoxicou uma grande quantidade de crianças no sul da Ásia. E parte desse leite também está lá na África. Né? Então, um grande número de crianças também, muito grandes, foram contaminadas. Chegando aí a torno aí de 30 a 40 óbitos. Né? Mas o número de contaminação, de intoxicação de pessoas que precisaram procurar ajuda médica, só na China, né, foram 300 mil pessoas, 300 mil crianças. Bom, se a gente tem a fraude no leite, também temos a fraude no café. Então o café é o quê? Quase ninguém consome café no formato no grão, necessariamente. A gente pega o grão, a indústria pega o grão, ela moe esse grão e ainda torra esse grão. Então imagine, se você pegar milho, se você pegar arroz, se você pegar soja, se você pegar cevada, se você pegar um galho, se você pegar a casca do próprio café, moer e torrar, a gente não misturar ao próprio café, visivelmente a gente não consegue notar essas diferenças em relação às características do pó formado. Então o café é um dos produtos que são extremamente fraudados, principalmente o café em pó, né? Em pó torrado. Bom, um produto hoje no Brasil que a gente tem detectado muito, e em grande parte porque o Ministério da Agricultura tem utilizado essa ferramenta que a gente está se propondo estudar hoje, que é a espectroscopia de infravermelho, é a questão do azeite de oliva. Ele é o produto ele é o elemento mais fraudado, né? Se a gente for pegar a história aí de 100, 200 anos atrás, ele já era o produto mais fraudado e continua sendo mais fraudado. Quando você pega aí 1 litro de azeite de oliva, né, ele custa aí em torno aí de uns 32, né, tô falando 1 litro, né, que aqueles vasilhas que a gente compra é de 15 ml. Então quando eu pego 1 litro, esse valor no mínimo aí vai para R$32. Hoje, né, o óleo de soja que está R$7, ele custa aí em torno aí de 1/4 do que custa o óleo de soja. Então muitas vezes o que é feito é a adição desses óleos de outros tipos de plantas misturado ao óleo de soja, ou desculpe, ao azeite de oliva. E o próprio azeite de oliva de menor qualidade sendo vendido como azeite de oliva extra virgem. Então esse produto é um produto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um produto muito fraudado no Brasil. Né? O mel, né? Então todo mundo já ouviu falar, né, da açúcar no mel, da glicose, né, no mel, ou na garapa, né, na velha garapa, que muitas vezes é misturado ao mel também. Então o mel também é um produto extremamente fraudado. Bom, se a gente tem aí vários produtos de origem vegetal fraudados, a gente também tem alguns produtos de origem animal, né, como o leite que nós já apresentamos. E agora nem o peixe escapa. Foi feita uma pesquisa em 2019 no estado de São Paulo, e de 10 peixes vendidos, 4 peixes eram falsos. Deu até matéria no Fantástico, se não me engano. No Fantástico, né? Em cada 10 peixes vendidos, 4 peixes eram falsos. E o campeão, com certeza, é o salmão, cujo preço, né, varia em torno de R$80 o quilo. E você pega peixes que custam R$10, R$12 o quilo, como polaca, adiciona tinge, né, adiciona corante e vende polaca como se fosse, né, um peixe mais nobre. Bom,
A pergunta que a gente deve fazer agora é, obviamente, por que a indústria de alimentos ela passa tanto por fraude? Porque desde um peixe, que é um alimento que a gente imagina que não vai estar fraudado, né? Até o café, ao leite, né? As especiarias, o que ocorre, né? Tanta fraude nos alimentos? Uma coisa, né? Um fato que pode explicar, né, essa vulnerabilidade que a cadeia de alimentos tem é que a cadeia de alimentos é uma cadeia complexa. O que significa? É uma cadeia que ela tem um número muito grande de atravessadores, né? De processadores, desde o produto, do momento que o produto sai do produtor até chegar ao consumidor, ela tem uma cadeia muito grande. Então tem coletor, né? Aquele coletor, imagine no suprimento, nas especiarias. Então, imagine uma pimenta. Então eu tenho lá o produtor, eu tenho o coletor primário, esse coletor primário já não te entrega para um outro fornecedor, né? Esse fornecedor entrega para o exportador. Nos países onde a pimenta vai ser exportada, que a maioria dos produtos são exportados, tem um outro elo que seria o importador. Esse importador tem os atravessadores até chegar no processamento e, enfim, chegar à indústria de manufatura de alimentos e chegar ao consumidor. Então, é uma cadeia grande, é uma cadeia complexa, e em função desse tamanho, dessa complexidade, do número de pessoas envolvidas, em qualquer ponto dessa cadeia pode, infelizmente, ocorrer o processo de fraude, né? E a gente fiscalizar toda essa cadeia é extremamente complexo. Então, imagine uma canela que foi produzida na Índia, né? Foi produzida, processada na Índia e chegou até a casa do consumidor. Então, imagine na mão de quantos atravessadores ela chegou até chegar à casa do consumidor. Então, é praticamente inviável conseguir percorrer toda essa cadeia buscando aonde foi que ocorreu o processo de fraude. Então, o grande problema da vulnerabilidade que os alimentos, que a cadeia de alimentos tem a fraude, está associada com a complexidade, né, dessa cadeia. Bom, a gente pode perguntar, então, se é fraude, se tem um número muito grande de produtos envolvidos em fraude, se é difícil verificar onde essa fraude ocorreu, como então, quais são as técnicas que eu posso utilizar de fato para garantir que esse alimento está autêntico, que esse alimento não foi fraudado? A ciência, né, de alimentos associada com a física, com a química, né, e até com a matemática, ela dispõe para a gente de uma série de técnicas, né, químicas, físicas e matemáticas, como a estatística, né, univariada, multivariada, para permitir que a gente trace estratégias para determinar a fraude. Então a gente tem aí eletroforese, cromatografia líquida, cromatografia gasosa, biosensores, espectroscopia de massas, reação em cadeia polimerase, ressonância nuclear magnética, imunoensaios, e hoje a gente tem uma aplicação muito grande da espectroscopia no infravermelho, e é sobre essa técnica basicamente que a gente vai começar a falar agora. Aqui foi um trabalho interessante, né, um compilado que esses autores fizeram aqui de 2005 a 2015, 10 anos aí, né, 10 anos, de relatos de pesquisa envolvendo fraudes e quais eram as principais técnicas utilizadas, né. Vocês vão ver aí que aqui esse R aqui é o infravermelho, né, infravermelho. Vocês vão ver que em grande parte dos alimentos, em algumas classes, né, a gente observa maior utilização, em outras classes a gente observa menos. Em umas classes a gente observa maior, né, aplicação, esses dois figuras aqui, essas duas legendas, que é o IR e o IR massas, né, e outras partes a gente observa menos. Mas o que a gente observa é que em todo tipo de todas as categorias alimentícias,
a gente tem aí a aplicação do infravermelho. Notem que se a gente for observar aqui, o principal tipo de técnica utilizada é a cromatografia líquida. Quer seja de alta pressão, né? Ou quer seja de baixa pressão, mas a cromatografia associada com massas ou não, a cromatografia é o principal método. Mas a cromatografia ela é onerosa, requer muito tempo, a gente precisa de mão de obra especializada para operar equipamento, precisa de mão de obra especializada para preparar as amostras. Então, eu não pego aqui agora o leite, do jeito que o leite está lá, injeto no cromatógrafo e faço análise para verificar se o leite está ou não fraudado. Eu preciso pegar esse leite, passar por um processo para extrair os componentes que eu tenho interesse e aí então injetar no cromatógrafo. O cromatógrafo utiliza uma fase que a gente chama de fase contínua, né? Fase móvel. Essa fase móvel, ela tem, na maior parte dos casos, elas vão ser solventes orgânicos, acetonitrila, metanol, que são tóxicos. A acetonitrila é cara, metanol é relativamente barato, mas a acetonitrila é cara. Então essas técnicas, embora elas sejam eficientes, robustas, extremamente aceitas, elas têm um gargalo. Elas requerem preparo de amostra, são técnicas caras, precisam de mão de obra qualificada. E em função disso a gente tem aqui agora as técnicas de espectroscopia de infravermelho, IR ou IV, né, no português. E por que essas técnicas têm que ser sacadas? Porque essas técnicas são tão interessantes e eu estou trazendo elas aqui agora para a gente discutir como uma possível aplicação, né, para a detecção de fraudes. Primeiro, elas requerem um mínimo preparo da amostra. Na grande maioria dos casos, 90% dos casos, se eu quiser fazer, por exemplo, análise de cacau, eu pego a amêndoa de cacau, tal da maneira como ela está, e adiciono no equipamento. O máximo que eu vou fazer às vezes é uma redução de tamanho. Se eu tenho um iogurte, eu pego o iogurte da maneira como ele está, sem nenhum tratamento, e adiciono nesses equipamentos, né? Então, a primeira vantagem é ela requer um preparo muito pequeno das amostras. Mas ela é rápida, em 30 segundos você tem um espectro, baixo custo, né? Os equipamentos estão em torno aí, baixo custo, quando comparado, evidentemente, com outros equipamentos, com outras técnicas, como a cromatografia gasosa, a líquida, a espectroscopia de massas, né? Mas o custo de fazer as análises ele é baixo. O custo maior é o custo dos equipamentos, né? Mas os equipamentos, mesmo os equipamentos tendo um custo um pouco mais elevado, existem equipamentos que custam no mercado aí 20 mil, 30 mil reais, há equipamentos que custam aí 150, 200 mil reais. Então tem equipamentos para todos os bolsos. E hoje a gente tem também equipamentos miniaturizados, em que você pode colocar no bolso e de baixo custo também. Análise simultânea ou caracterização de múltiplos componentes também é um parâmetro importante. Então imagina você pegar o cacau pegar o cacau, ou como já acontece com o leite, você pegar o leite, colocar sem nenhum preparo da amostra, colocar no equipamento e em 30 segundos ele te dá teor de proteína, teor de gordura, teor de água, crioscopia, teor de lactose, se esse alimento tem, por exemplo, não tem um adulterante, como a ureia, certo? Então, essa é uma vantagem. Uma análise só de segundos, eu calibrei o equipamento para múltiplos componentes, para múltiplas características, em 30 segundos minha análise está pronta. Elas são técnicas não destrutivas, né? Posso pegar as amêndoas de cacau, por exemplo, se eu quiser avaliar o teor de gordura, né? As amêndoas de cacau, colocar no equipamento e depois eu tenho essas amêndoas de cacau tal como elas estavam antes. Fingerprint, impressão digital. Ou seja, cada amostra tem um espectro de infravermelho diferente. Então eu posso diferenciar agora uma amostra de queijo coalho produzida na região de Guanambi de uma amostra de queijo coalho que foi produzida lá na região, lá em Alagoas.
por exemplo, para identificação de origem. Eu posso identificar, por exemplo, agora, né, utilizando, por exemplo, infravermelho, se o queijo que está sendo vendido em Guanambi como sendo um queijo de Salinas, de fato é de Salinas, ou se é um queijo feito em Guanambi e está sendo vendido como um queijo, né, da região de Salinas, ou da região do Cerro, ou da região de Araxá, né, que são queijos dessas duas últimas regiões, que tem maior valor agregado. E outra coisa que eu já coloquei para vocês é miniaturização, equipamentos pequenos, portáteis, e versatilidade de equipamentos. Então, posso calibrar ele desde para o leite, como para o cacau, né, no mesmo equipamento, como para o peixe, né, como para a carne. Então, no equipamento só, como para a especiaria, no equipamento só faço tudo isso. Então, são algumas das vantagens, né, que a gente tem aqui da técnica de infravermelho. Bom, a técnica de infravermelho ela é uma técnica de espectroscopia, como essa que a gente vê no laboratório aí, utilizando luz ultravioleta e visível. Né? Então, se ela é uma técnica espectroscópica, está associada com o quê? Com o espectro eletromagnético. Então, o que é o espectro eletromagnético? Esse espectro que a gente está vendo aqui, ó, que ela vai desde, então, a luz, né, ela vai ter lá as ondas, né, em termos de ondas de rádio, na micro-ondas, radiação infravermelho, que a gente usa muito como controle nos controles de televisão, a luz visível, né, que está lá com as cores que a gente pode enxergar, que a gente pode ver, a ultravioleta, os raios-x, os raios gamas. A questão é que cada faixa desse espectro que a gente está apresentando, ela tem características, elas têm propriedades diferentes. E essas propriedades diferentes indicam que o efeito que elas vão gerar sobre a matéria, que no nosso caso aqui são os alimentos, é diferente. Então, quando eu uso a luz ultravioleta visível, o efeito que ela tem sobre os elétrons é de excitação dos elétrons. Quando eu uso raio-x e raio gama, o efeito que essa luz tem é de remover um elétron, né, da molécula. Quando eu uso a radiação do infravermelho, o efeito que eu tenho desse tipo de energia, né, dessa faixa de espectro sobre a matéria, é promover uma vibração das moléculas. A questão é que cada molécula vibra de maneira diferente. Se cada molécula vibra de uma maneira diferente, eu posso caracterizar, quantificar, identificar essas moléculas a partir da identificação dos grupos funcionais presentes nessas moléculas. Bom, a própria faixa, né, de infravermelho, que é essa faixa que a gente está falando aqui, né, ela se divide, ela tem um infravermelho, né, essa parte aqui, ó. A gente tem um infravermelho próximo, um infravermelho médio e um infravermelho distante. Então, o infravermelho próximo, ele tem, né, como característica, ele vai de 760 nanômetros a 1440 nanômetros em seu comprimento de onda. O infravermelho médio de 1440 nanômetros a 3000 nanômetros. E o infravermelho próximo de 3000 nanômetros a 1 milímetro. E aí, daqui as características, né? De novo, como intervalo de onda, região de comprimento de onda e a frequência, né, a faixa de frequência que em cada um desses tipos de espectroscopia gera. E aqui está o efeito que cada um dessas espectroscopias, a ultravioleta, a visível e a infravermelho gera. Está vendo aqui, ó? Enquanto a ultravioleta ela permite que o elemento, que os elétrons saiam de um estado fundamental e vá para um estado muito mais distante, e isso requer muito mais energia, para remover o elétron do estado fundamental e levar para uma camada de valência mais externa. A ultravioleta faz isso também, mas em menor intensidade, sai de um estado fundamental para outro estado, né, mais energético. O infravermelho não, o infravermelho ele fica só aqui dentro. Dentro do mesmo estado fundamental vai ocorrer variações na vibração dessa molécula. E as transições moleculares de um estado de energia vibracional
ou rotacionar para outro é medido em termos de um espectro, que a gente vai ver aqui. Então, no final das contas, o que a gente tem é um espectro, é esse gráfico aqui, ó, onde num lado ele tem ou o número de onda, ou a frequência, num eixo, né, eixo X, ele tem o número de onda, dado em nanômetro, né, e a absorvância ou transmitância, ou ele pode ter também a absorvância ou transmitância no eixo Y, e no eixo X ele pode ter número de onda, que seria aí a unidade centímetros a menos 1, é a unidade que a gente utiliza. Então aqui, ó, a questão agora é a gente fazer a interpretação e extrair as informações desse espectro que foi gerado. Esse é um exemplo de fraude em pimenta, né, do reino, onde a gente adicionou diferentes concentrações de amido de mandioca. Então, este aqui, ó, quando eu peguei o amido de mandioca e coloquei no equipamento de infravermelho, o espectro que esse equipamento de infravermelho me deu foi esse cinza aqui, ó, mostrando que a amostra de amido de mandioca, ela tem uma absorvância, tá vendo aqui, ó, baixa. Tem todos os grupos que estão presentes na amostra de pimenta, que é essa aqui em preto, né? O formato do pixel dos gráficos são similares, são parecidos. A diferença básica aqui é o que? É a intensidade desses sinais. Então aqui essa amostra aqui é a amostra que a gente colocava, aqui é a amostra de pimenta pura, tá vendo? Essa de preto. Então quando a gente colocava 5% de amido, diminuía a intensidade da banda. 10% de amido diminuía, é assim sucessivamente, até chegar à amostra de 50%, em que o espectro dela estava muito mais próximo do espectro do amido do que próximo do espectro da pimenta preta. Essas informações a gente extrai geralmente utilizando análise multivariada, mas nesse momento não vamos falar sobre técnicas de multivariada não. Vamos se ater apenas na técnica de espectroscopia e nos efeitos que elas têm. Aqui é um outro trabalho que nós fizemos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a maior parte da canela que a gente consome é a acácia, que não é a canela verdadeira, é a canela falsa, né? Ela é utilizada, de novo, ela é um dos produtos que a gente tem estudado hoje em especiarias mais falsificados que a gente encontra, principalmente no mercado brasileiro. A gente não tem muita canela verdadeira no nosso mercado. O que a gente vai ter é principalmente a acácia, que é a canela falsa. Essa canela falsa tem um teor muito alto de cumarina, e essa cumarina pode gerar problemas à saúde dos indivíduos, principalmente redução, né? Ela reduz a coagulação sanguínea. Então, para pessoas que têm problema de coagulação sanguínea, ela é literalmente, né, um veneno. Então, essa figura aqui mostra que quando a gente utilizou o espectro, né, de infravermelho médio na canela verdadeira e na canela falsa, elas tinham, ó, os mesmos formatos, o mesmo tipo, né? A diferença entre elas era basicamente o quê? Era basicamente, de novo aqui, a intensidade. A canela verdadeira tem maior intensidade do que a canela falsa. Então, também era uma característica também que a gente observou aí. Então, a gente pode usar tanto o infravermelho aqui, próximo, né, que é o NIS, para determinar a adulteração em pimenta, né, pela adição, por exemplo, de amido de mandioca na pimenta em pó, como a gente pode utilizar a espectroscopia de infravermelho próximo para a detecção de fraude também, agora aqui de canela falsa e canela verdadeira. Bom, a gente tem aí, então, se o efeito, né, da radiação de infravermelho é gerar vibração, quais são os tipos de vibração que ela gera nas moléculas? 2 tipos: vibração de estiramento e vibração de deformação, certo? E aqui a gente vai mostrar para vocês o que seriam essas vibrações de estiramento. Então, eu tenho lá, né, uma molécula, por exemplo, de carbono ligada a 2 hidrogênios, e estes são estiramentos simétricos, tá vendo? Sobe e desce ao mesmo tempo as duas, subindo e descendo ao mesmo tempo. Esse é um tipo de estiramento assimétrico, né? Sobe uma e desce outra, sobe uma e desce outra. Este é o tipo de deformação no plano, tá vendo? Angular. A variação, tanto no estiramento simétrico e assimétrico, notem que não há variação no ângulo
das ligações. A variação no comprimento das ligações. Quando está falando de deformação, toda vibração do tipo de deformação vai gerar alterações, né, nos ângulos entre os, tá vendo aqui, ó, entre os componentes que estão vibrando. Vai ter aqui, ó, mudança no ângulo. O ângulo diminui e aumenta. De forma simétrica no plano, de forma assimétrica no plano, de forma assimétrica no plano, né? De forma simétrica no plano, para dentro e para fora, né? Os dois juntos. E para fora do plano assimétrico e para fora do plano simétrico. Então, esses são os principais tipos de vibração associada à espectroscopia do infravermelho. Bom, quando eu pego agora uma molécula, por exemplo, uma molécula de água, né, ela apresenta, é uma molécula diatômica, né, oxigênio, 2 hidrogênios, ela apresenta 3 tipos de modos vibracionais. E cada um desse modo vibracional vai gerar um pico em um local diferente. Então, tem 3 comprimentos de onda aqui, ó. Estou querendo dizer o seguinte, ó. Se eu tiver um espectro desse tipo, cada um daqueles 3 tipos de vibração vão gerar um pico desse. Então, vou ter 3. Então, quando eu pegar a molécula de água, eu vou ter o espectro da molécula de água, ela tem 3 picos. Cada um dos picos estão associados a um desses modos vibracionais. O primeiro modo vibracional, 3.700 a 3.000, vai ser lido, né? Tem um pico lá. Para o primeiro modo vibracional, em 3.766 centímetros. Vai ter o segundo pico para o modo vibracional em 3.657 centímetros. E vai ter um terceiro pico no modo vibracional em 1.595 centímetros. Quando a gente pega, né, a água é uma molécula simples, uma molécula só tem 3 componentes. Agora, quando eu pego um material mais complexo, como por exemplo o etanol, que nem é tão complexo assim, né? Ele tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moléculas. Eu posso ter 21 tipos de modos vibracionais diferentes. E cada modo vibracional que ele tem, vocês estão vendo aqui, vai ter um pico desse aqui associado a um modo desse vibracional que a gente está vendo aqui. Então a gente espera, né, quando a gente for ver um espectro daquele associado ao etanol, que nós temos 21 picos, onde cada um desses picos está associados a um desses modos vibracionais que a gente está vendo aí. Bom, de que depende, né, essa vibração? Ela depende de alguns fatores. De maneira bem genérica, ela depende da massa molecular e da força dessa ligação. Quanto mais forte é essa ligação, por exemplo, a ligação tripla, maior é a frequência. Quanto menor é a ligação, por exemplo, a ligação simples, menor é a frequência. E com relação à massa, né? Quanto maior for a massa envolvida no processo, menor é a frequência. Quanto menor a massa envolvida no processo, maior é a frequência associada a esse componente, esse modo vibracional. Então, a vibração, né, depende basicamente desses dois fatores. Bom, a gente tem aqui, né? Então, quando eu pego uma molécula de etanol, ela vai ter o quê? Vai ter carbono ligado a hidrogênio como alcano. Esse carbono ligado a hidrogênio, onde esse carbono tem dupla ligação. Carbono ligado a hidrogênio, onde esse carbono tem uma tripla ligação. Hidroxila, presente num álcool, né? Esse álcool pode ser um álcool fenol, pode ser um álcool convencional, álcool comum, pode ser o OH da água. E cada um desses grupos funcionais, eles vão ter um comprimento de onda diferente. Cada um desses modos vibracionais vão ter um comprimento de onda diferente. Ou seja, se eu tenho lá um alceno, eu espero ver um pico, no anel aromático, eu espero ver um pico entre 1.500 e 1.600 centímetros a menos 1. Se eu tenho lá uma ligação tripla, eu espero ver um pico em 2.100 a 2.260. Então, são algumas características que a gente vai ver
de acordo com o tipo de molécula que a gente tem presente. A questão que a gente pode preparar e perguntar agora é, depois de tudo isso que eu vi, modo vibracional da molécula, né, que depende da massa, que depende da força da ligação, como que eu posso usar essas ideias para identificar a alteração ou a origem do produto alimentício? Bom, a identificação de um composto orgânico a partir do infravermelho, ele é um processo de 2 etapas. Eu tenho uma região, que é a região, né, que tem os grupos funcionais, onde eu vou identificar se tem uma hidroxila, se tem uma acetona, se tem um aldeído, né, se tem um alcano, um alcino, um alceno. E por outro lado, eu vou ter a região do fingerprint, que é a região da impressão digital. Essa região, pequenas alterações na amostra, gera alteração muito grande nessa parte aqui do espectro. Esse exemplo aqui é um exemplo que a gente tem para mel, né? Então a gente tinha mel multifloral, de várias flores, de várias plantas, monofloral, aroeira e um mel nidificado. Então a ideia é esse mel nidificado, ele é que tipo de mel? Ele é um mel de aroeira, monofloral ou multifloral? Então nós chegamos à conclusão de que esse mel aqui, não nidificado, ele era um mel que tinha características de mel monofloral, em função da similaridade entre os espectros do monofloral, entre o espectro do monofloral e o espectro que a gente tinha desse material. Essa região, como eu falei para vocês aqui agora, é o espectro todo junto, né? Aqui a gente tinha as 2 regiões separadas, a região do fingerprint que vai de 600 a 1200 nanômetros e a região da impressão digital que vai de 1250, da identificação de grupos que vai de 1250 a 3600. E aqui está o gráfico, tá? Para o espectro todo junto, onde as 2 amostras estão, onde as 2 partes dos espectros estão associadas. A gente observa aqui que a gente vai identificando, né, dando nome a esses picos. Aqui foi uma vibração de alquenos, aqui foi uma vibração de alquinos, tripla ligação, aqui foi um estiramento de alcanos, aqui foi estiramento da hidroxilas, de álcool, de fenóis. E dessa maneira a gente vai montando, né, as características do meu material e promovendo a identificação do tipo da minha amostra. Aqui é uma ilustração que mostra, né, como que funciona. Então tem uma radiação. Essa radiação se divide em 2 espelhos, um espelho móvel e um espelho fixo. Ao retornar desses espelhos móveis e espelhos fixos, elas se recombinam, passa pelo módulo de amostra, interagem com a amostra e o resultado dessa interação da minha amostra com o meu componente eu vou ter aqui registrado no interferograma. Vou detectar, né, aqui no fotodetector e vou registrar como um interferograma. A transformada de Fourier converte esse interferograma nos espectros que a gente acabou de ver aqui agora, como esse espectro aqui. Então ali é a instrumentação, os equipamentos que a gente tem. Aqui a gente tem, né, um número, aquele mesmo exemplo de canela verdadeira e canela falsa. Então a gente tem aqui os números, a gente mostra aqui em vermelho as canelas falsas, aqui em preto as canelas verdadeiras. Então é possível, utilizando o infravermelho, separar canelas verdadeiras de canelas falsas, onde as canelas falsas têm menor absorção, né? É claro que isso depende da região, né? Essa região aqui está muito misturada, é uma região difícil para verificar se elas são verdadeiras ou se elas são falsas, mas nós temos aqui regiões onde essa verificação é mais fácil. Bom, quando a gente está pensando em fraude, a gente tem 2 tipos de problemas que a gente precisa resolver, que a gente quer resolver. Um problema é de autenticar a origem. Essa cachaça foi produzida em Salinas ou não? Essa cachaça de Paraty ou não? Essa canela é verdadeira ou é acácia? Né? Esse peixe, né, esse corte que eu estou comprando de peixe, ele é de salmão ou é de polaca? Ou outro tipo de peixe? Esse queijo que eu estou consumindo como sendo queijo prato, é prato ou é uma mussarela que está sendo vendido como prato? Então, autenticar a origem, dizer de onde veio, se é ou se não é aquele produto. E outra é provar a ausência de alteração. Então, agora eu tenho aqui
né, no meu rótulo está dizendo que eu tenho um chocolate com 70% de massa de cacau, e esse chocolate só tem 40%. O resto é açúcar. Então nós temos aqui, ó, se eu quero medir a autenticidade, a resposta é de sim ou não. De pertence ou não pertence, de é ou não daquela região. Então a resposta é uma resposta qualitativa. Quando eu penso na alteração dos alimentos, pode ser tanto qualitativa, né? Eu estou adicionando, eu quero saber se essa pimenta ou se esse café que eu estou consumindo tem tal ou não alterado. Mas também pode ser qualitativa, né, nesse caso, ou pode ser também quantitativa. Qual é a porcentagem de, por exemplo, amido de mandioca que foi adicionado na pimenta em pó? Qual é a quantidade de milho que foi adicionado no café? Há uma tendência, né, a gente tem muitos trabalhos, muitos artigos, né, sendo desenvolvidos, cujo objetivo é identificar um tipo de fraude específico. Então, eu quero lá trabalhar pimenta. Então, eu quero avaliar no meu trabalho se é possível identificar a adição de amido de milho, de farinha de milho integral e de amido de mandioca. Mas se o cara agora vier fraudar a minha pimenta com casca de amendoim, vier fraudar a pimenta com galho de árvore, o que é importante é que eu tenha um modelo que consiga dizer se está ou não fraudado, independente do que foi fraudado. Porque se a amostra a princípio está fraudada, ela não está para consumo. Ela pode, né? Ela não está para ser comercializada. Então a tendência hoje é identificar nesses modelos de identificação não direcionada. Não importa como que está fraudada, só importa que essa amostra foi fraudada. E nesse sentido, a gente tem alguns trabalhos publicados, esse trabalho publicado esse ano na Food Control, é um trabalho do nosso grupo de pesquisa, onde a gente avaliou, né, a gente utilizou a técnica de infravermelho para identificar a adulteração de pimenta preta e de cominho pela adição, utilizando o NI, né, pela adição de amido de milho ou farinha de milho e amido de mandioca, na verdade, farinha de milho ou fubá de milho, né, moído, e amido de mandioca. Como que foi feito esse trabalho? Nós coletamos 90 amostras de pimenta e 40 amostras de cominho. Né? Nos certificamos de que essa amostra de pimenta, na forma de grão, né, a fim de certificar que essas amostras não estavam fraudadas pela adição de outros tipos de componentes. Então não foi a pimenta e o cominho em pó, foi na forma de grão. Coletamos grande parte dessa pimenta aqui na mão de produtores, então a gente sabia que de fato era pimenta, e usamos essa pimenta aqui para comparar os espectros dela com espectros de pimenta pimenta na forma de grão, que a gente adquiria no comércio. As amostras que tinham um espectro similar, a gente era consideradas verdadeiras e a gente utilizava elas para processar e promover os ensaios. A gente reduziu o tamanho, transformou essas amostras em pó, misturou essas amostras ora com amido de mandioca, ora com farinha de milho. Né? Nas proporções, né, a gente tinha amostra pura, amostra com 5%, 10%, 20%, 30%, 40% e 50%, respectivamente de que? Amido de mandioca e farinha de milho. Usamos o NIR, né, e a partir disso, utilizando a estatística multivariada, no modelo de calibração multivariado, nós chegamos a um modelo que mostrava que era possível utilizar o espectro infravermelho para determinar se a amostra estava ou não fraudada e qual era a concentração de adulterante que eu tinha nessas amostras. Então, depois de ter calibrado esse método, ter certeza que esses modelos eram eficientes, nós fomos nos supermercados e feiras, coletamos 14 amostras de pimenta em pó e 19 amostras de cominho em pó. Fizemos análise de infravermelho e jogamos esse espectro de infravermelho, né, nesses modelos. Os resultados que nós tivemos, né,
foram exatamente esses aqui. A gente via que era possível, com maior grau de facilidade, identificar a fraude quando a gente usava amido de mandioca. Então, esse cinza aqui é amido de mandioca, esse em preto, como eu já apresentei para vocês, é pimenta pura. E aqui são os níveis, né? 5, 10, 15, 5, desculpe, pimenta pura, 5, 10, 20, 30, 40 e 50% de amido nas amostras de pimenta. Então, nota que à medida que a gente vai aumentando a concentração de amido de mandioca, essas curvas vão se deslocando, né, para características mais próximas do amido. Mas quando a gente coloca, quando a gente está trabalhando com a farinha de milho, há uma dificuldade maior em detectar essa fraude. A gente vê aqui, né, essa região aqui que a gente tem aqui a amostra de amido puro aqui embaixo e a amostra de pimenta pura e as misturas aqui no meio. A região aqui, né, melhor mostra para a gente isso é essa região aqui, ó, onde a gente tinha as amostras. A gente conseguia verificar, né, com uma facilidade que à medida que a gente aumentava a concentração de amido na amostra, a amostra ia tendo características mais próximas da farinha de milho ou do amido de mandioca do que da pimenta. Mas quando a gente aplicou os modelos, né, a análise multivariada, a gente chegou a modelos que tinham coeficiente de correlação entre o valor observado e o valor experimental extremamente elevados. Quase igual a 1, tá vendo? 0,95, 0,95, 0,99, 0,99. E erros pequenos e valores adequados de RPD e RR. Esses resultados aqui, eles mostram que é possível utilizar o modelo com segurança para estimar a adição de amido de mandioca e farinha de milho em pimenta e cominho. E aqui a gente tem os modelos de classificação, né? Eles conseguiam prever quando a gente fez alguns modelos, alguns tipos de modelos diferentes, o SINCA, o PLS discriminante, o OPLS discriminante, e a gente via que em função do tipo de método que a gente usava, a gente conseguia ou não detectar. Quando era 100% genuína, estava aqui, ó. Quando era falsa, 76%. Usando o SINCA. Usando PLS discriminante, 100% das amostras falsas a gente conseguia detectar. E 99% das amostras de pimenta preta. A mesma coisa no PLS, a gente não conseguia quantificar as amostras genuínas, mas conseguia identificar as amostras fraudadas. Então o melhor modelo aqui foi de OPLS. Né? Na verdade foi de SINCA, que ele conseguia identificar o maior percentual de amostras genuínas e o percentual grande também de amostras fraudadas. Quando a gente olha aqui para as amostras comerciais, o que nossos modelos mostraram? Que das 13 amostras de pimenta que nós coletamos, 62% das amostras estavam falsificadas e a maior parte delas estavam falsificadas com adição de amido de mandioca. Quando a gente pegava cominho, o que a gente via? Que 79%, mais ainda, né, das 19 amostras de cominho que nós coletamos, 79% das amostras de cominho estavam fraudadas. E estavam fraudadas com concentrações muito altas de adulterante. Tá vendo? Tinha amostras que 65% da amostra era amido de mandioca, era farinha de milho. Então, quando eles utilizam amido, eles utilizam uma quantidade de concentração mais baixa. Quando eles utilizam farinha, eles utilizam uma concentração mais alta, porque é mais fácil de mascarar a fraude. Então, esse aqui foi um exemplo, né, da aplicação da espectroscopia para a detecção de fraude. Aqui foi aquele exemplozinho da canela verdadeira e canela falsa. Então, a gente viu quando a gente usava, por exemplo, uma técnica, né, que era o NIS, que é uma técnica de vermelho próximo, a gente não conseguia separar canela verdadeira e canela falsa. Estão vendo? Falsa e verdadeira, todas dentro do mesmo quadrante. Quando a gente utilizava uma outra técnica de infravermelho, na região do médio, a gente conseguia uma região com amostras predominantemente verdadeiras e uma região com amostras predominantemente falsas, ou seja, é possível utilizar as técnicas de infravermelho, neste caso o médio,
e não o próximo, para identificar se a canela é verdadeira ou se a canela é falsa. Esse foi um trabalho que nós publicamos esse ano também, em parceria com a professora Cibele, né, Laboratório de Leite, onde a gente identificou o tempo de maturação do queijo Minas artesanal. A gente sabe que o queijo Minas artesanal ele é utilizado, se não me engano, esse trabalho aqui foi queijo Minas do Cerro. A gente sabe que esses queijos, né, eles são produzidos com leite cru, e por serem produzidos com leite cru, existe legislação que diz que esses queijos só podem ser comercializados depois de 20 dias de maturação. E o que se vê nos mercados é queijo, né, fermentado, queijo sendo comercializado com tempo de maturação muito baixo, né, o que a legislação proíbe. Quando nós utilizamos a técnica do infravermelho médio, o que a gente via era basicamente isso aqui, ó, são os espectros, né, com a identificação dos diferentes grupos funcionais. E o que a gente via era que, à medida que aumentava o dia de maturação, a gente tinha, em alguns aspectos, para algumas regiões, dimensões da intensidade, para outras regiões, aumento da intensidade. Muitas vezes o espectro é muito complexo, a gente não consegue só olhando, como a gente viu na pimenta, né? No caso que a gente adicionava, principalmente o amido de mandioca, a gente não consegue ver a diferença entre as amostras. Por isso que muitas vezes a gente precisa de análise multivariada, por exemplo, aqui análise de componentes principais. Então, quando a gente usou aqui de análise de componentes principais, foi possível encontrar uma região onde a gente observava, né, uma maior predominância dos queijos maturados acima de 20 dias e uma predominância dos queijos semi-maturados, né, ou seja, queijos com maturação abaixo de 20 dias. E quando a gente avaliava os modelos de regressão, a gente conseguia, com a correlação, com a gente de determinação muito elevado, 0,86, né, determinar qual era o dia que esses queijos tinham maturados, né? Então, quando eu pegava a amostra de queijo e colocava no infravermelho, eu dizia: esse queijo tem 12 dias de maturação, esse queijo tem 30 dias de maturação, esse queijo tem 35 dias de maturação. Esse foi o trabalho também que nós fizemos também, passei para a professora Cibele também, aqui agora para chocolate, né? Notem que a gente observa hoje que existe uma tendência muito grande de consumir chocolates com alto teor de massa de cacau, e esses chocolates com alto, enquanto você pega aí chocolates com baixo teor de massa de cacau, em que o preço de 100 gramas custa em média de 7 a 10 reais, esses chocolates aqui, 80 a 60 gramas, custam em média aí 22 a 25 reais. E com certeza o ingrediente, né, que justificaria esse preço é o ingrediente mais caro do cacau, que é o ingrediente mais caro do chocolate, desculpe, que é exatamente a massa de cacau. Então, a pergunta é essa: é aqui a quantidade de massa de cacau que está sendo indicada no rótulo é de fato aquela que está nos produtos? Então, quando a gente utilizava tanto o NIR, tanto o vermelho próximo, né, o NIS, quanto o vermelho médio, o MIS, a gente conseguia identificar, tá vendo, com muita precisão, qual era a concentração de massa de cacau adicionada nas amostras. Quando a gente pegou esse modelo, né, e aplicou esses modelos nas amostras comerciais, notem aqui, ó, um número muito grande de amostras, né, onde o valor que está sendo, onde o valor, né, que foi estimado pelo modelo é menor do que o valor experimental. Então, tem muitas amostras, muitas marcas que estão comercializando o chocolate, dizendo que o valor é de 70% de massa de cacau, quando na verdade o valor é de 50%, 60% de massa de cacau. Bom, gostaria de agradecer aos que conseguiram chegar, né, até aqui, e aos que não conseguiram também. Gostaria de agradecer pela atenção. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, quiserem fazer qualquer contato, estes são meus e-mails, né? Este é o e-mail institucional, Leandro Santos UESB, e este é o e-mail que também utilizo também, né? Faço mais investigação, mas é um e-mail mais pessoal, que é o leosoaressantos@yahoo. Então, nos dois e-mails, eles estão disponíveis
para dúvidas e para qualquer coisa que vocês vierem aí a precisar. Muito obrigado pela atenção de todos.